escolas. Ridículo é Vossa Excelência, que não tem mais idade para ficar com um gritinho aqui nessa comissão. Tenha respeito, respeito. Desde o início do ano, cenas de discussões, brigas e discursos questionáveis se tornaram rotina na Câmara dos Deputados. Em alguns casos, a Polícia Legislativa precisou ser acionada para acalmar os ânimos. Muitas disputas envolvem questões de política de governo, mas por vezes beiram a quebra do decoro. Ao mesmo tempo, elas abastecem as redes sociais de alguns parlamentares, especialmente da oposição bolsonarista. Com tumultos quase diários e uma disputa com o Senado, a pauta de votações está praticamente travada. Nesse cenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, viu espaço para criar um superbloco com 173 deputados, o maior da casa. Os blocos eles foram e são formados para ocupação de espaço interno, não para contrapor-se ao presidente recém-eleito, que tem a confiança de toda a Câmara, e muito mais, para lançar qualquer candidatura a presidente. O nome que for posto agora, ele está morto com 2 meses. O tumultuado início do ano legislativo é o tema do Ao Ponto dessa sexta-feira. Hoje nós conversamos com Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, e com Lauriberto Pompeu, repórter da sucursal de Brasília. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O episódio de 14 de abril de 2023 começa agora. Vem com a gente. Bernardo Melo Franco, antes de mais nada, bem-vindo aqui ao Ponto. Essa legislatura ela tem parlamentares de oposição muito ideológicos, alguns deles surgidos nas redes sociais, e proporcionaram algumas cenas com as quais a gente não estava acostumado, desde falas consideradas transfóbicas até palavrões em comissões legislativas. Esse bate-boca que a gente viu, tanto no plenário como nas comissões, deve ser a tônica dos próximos 4 anos? Olá, Bari, Carol, obrigado pelo convite. Olha, de tempos em tempos, a sociedade se escandaliza, né, com o nível do debate no Congresso. Isso aconteceu lá no impeachment da Dilma Rousseff e volta a acontecer cada vez que a gente vê uma cena dessas, de bate-boca, de troca de insultos. Acho que a primeira coisa a considerar nesse caso é que o Congresso brasileiro ele é um espelho da sociedade brasileira. Seria bom a gente imaginar que a sociedade brasileira é mais cordial, mais gentil, mais educada do que o Congresso, mas isso não é verdade. Aquilo ali é um espelho da sociedade, por mais que seja um espelho distorcido, né? Porque tem uma subrepresentação das mulheres, uma quase não representação dos negros, dos indígenas, mas de qualquer forma é um espelho. Então, os defeitos que a gente vê na sociedade do lado de fora do Congresso, como a violência, o autoritarismo, o machismo, essa tentativa de levar vantagem em tudo, isso tudo também se reflete lá dentro, nas relações entre os parlamentares. Agora, a sensação que se dá de fato é de que a coisa piorou nos últimos anos. E aí, Barini, acho que a gente tem que levar em conta 2 fenômenos. O primeiro é o crescimento da extrema-direita no Brasil, com os métodos que essa extrema-direita usa para fazer política, que são mais agressivos, mais violentos, mais ríspidos, e ao mesmo tempo o uso cada vez mais intensivo das redes sociais, né? A impressão que dá é que cada vez mais o debate público se desenvolve nas redes e que uma fatia crescente também dos parlamentares vê o seu mandato como uma plataforma para conseguir mais engajamento, mais curtida, mais seguidores. Então, o exercício do mandato parlamentar, ele passa a ser, de certa forma, uma performance para essas redes. E aí, claro, a gente sabe que um deputado que se dedica 4 anos para estudar políticas públicas, para propor melhorias da educação básica, ele às vezes olha para o lado, vê um outro deputado que de repente posta uma foto segurando um fuzil. E essa foto do fuzil dá muito mais visibilidade do que os 4 anos de trabalho legislativo sobre educação. Então, de certa forma, a lógica das redes está se impondo à lógica do exercício parlamentar. E claro que isso torna tudo muito mais espetaculoso, né? Dá essa impressão de que a gente está assistindo um show permanente, né? Um espetáculo permanente, muitas vezes um espetáculo de horrores. Eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por 2 razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens.
Em segundo lugar, porque o nosso A comparação governo... é devida, excelência. Presidente, Presidente, fala. Senhores, senhores, de parte a parte. De parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos lá, secretaria. Dentro dessa batalha nas redes, com guerra de versões, muitas notícias falsas também, com vídeos descontextualizados para inflamar bases, dá para dizer que a oposição, especialmente a oposição bolsonarista, está vencendo? Olha, aí eu já sou um pouco mais cético nessa avaliação. Pelo seguinte, se você olha para esses rankings de popularidade digital, realmente a impressão que passa é que o parlamento ele se resume à bancada bolsonarista, porque eles conseguem mais engajamento, como eu falei, esse tipo de polêmica, de investimento no confronto, né, no embate, ele dá muito mais resultado na rede social. Mas a realidade que a gente vê é que essa turma está trabalhando para o celular, né, e não necessariamente para o plenário. Então, o fato de eles serem mais barulhentos não significa que eles sejam mais poderosos. Pelo contrário, quem está dando as cartas nesse momento, na Câmara dos Deputados, não é nem a bancada do governo, nem a bancada da oposição. Na verdade, quem está dando as cartas é a bancada do Centrão, que é comandada pelo presidente Arthur Lira. Então, esses parlamentares do Centrão, que tem uma característica ali de baixo clero, que muitas vezes não são nem notados pelo eleitor, pelo cidadão comum, são eles hoje que estão ditando as regras. Eles têm a maioria, eles têm mais poder de barganha, de influência, do que a oposição bolsonarista. Agora, isso também é um dilema para nós da imprensa, né? Porque se a extrema-direita faz muito barulho e consegue jogar todas essas armadilhas aí, esses factoides, essas falsas polêmicas, a gente tem um dilema ali de como tratar disso. Muitas vezes, esses comportamentos, por ganharem mais visibilidade nas redes, acabam também ganhando mais visibilidade no noticiário. Então, é um desafio tratar desses assuntos sem, de certa forma, a gente se transformar numa caixa de reverberação para esse tipo de exercício parlamentar, né? Não, sim, com certeza. E a gente tem que saber o que noticiar e quase usando uma linguagem coloquial, não cair em algumas pilhas. E é um desafio difícil, Barini, porque esse foi o desafio que a imprensa enfrentou com o Jair Bolsonaro. Uhum. Veja, o Bolsonaro teve 7 mandatos parlamentares consecutivos e sempre se notabilizou por ser um deputado que produzia muito pouco, mas que causava muita polêmica. E durante um longo período, a imprensa imaginava que não noticiando aquelas coisas que ele falava, os absurdos que ele fazia, de certa forma estava neutralizando o Bolsonaro. O que aconteceu? Quando vieram as redes sociais, o Bolsonaro se projetou por conta própria. Ele se tornou um fato consumado. Só que agora já se tem dezenas de Bolsonaros ou de candidatos a Bolsonaro dentro do Congresso. Então, esse desafio que já se colocava 10, 20 anos atrás, nesse momento ele é muito mais difícil. Você tem, inclusive, bancadas inteiras dedicadas a isso, né? De delegados, de majores, de inspetores de polícia, de pastores. É um desafio muito maior. Quando você olha para a Comissão de Segurança Pública, por exemplo, que foi o palco dessas polêmicas dos últimos dias, né? Durante a sessão do ministro Flávio Dino, depois durante a audiência com o ministro Silvio Almeida, ali especialmente se tornou uma espécie de um bunker desse tipo de parlamentar, dessa bancada bolsonarista. A única coisa que eu vou dizer ao deputado, o deputado Paulo Bilinski, é que ele que ele me dê acesso a esses estudos. Eu gostaria de tê-los, esses estudos, para verificar como isso. Não, se é dado, ele vem de algum estudo. Não existe dado que não venha de um estudo. Não existe isso. Isso é uma questão científica, deputado. Então, se é dado, ele foi produzido com método científico e com estudo. Então, eu gostaria de ver esse estudo. Nada constatação da realidade, ministro. Então é normal que os debates ali eles sejam mais acalorados, né, que você tenha mais cenas dessas de espetáculo e, consequentemente, que isso acabe passando para o eleitor como se aquilo resumisse o que é o exercício parlamentar, né? Como se, na verdade, o debate no Congresso Nacional fosse uma competição para quem vê quem grita mais alto. Agora, esse barulho se traduz em votos. Os bolsonaristas mais radicais, eles são mais numerosos do que na última legislatura. Eles são só barulhentos ou eles também podem influenciar em alguma votação?
Olha, a gente até hoje não sabe ao certo qual vai ser o tamanho da base desse governo. Né? O presidente Lula montou uma aliança ali com partidos de centro-direita, depois já de se eleger, para tentar formar uma maioria parlamentar, mas essa maioria ainda não foi testada. Os bolsonaristas sozinhos, eles não fazem maioria, pelo contrário, eles estão ali com um pouco mais de 100 deputados, né, que seriam chamados de bolsonaristas raiz. Agora, o Centrão é sempre o pêndulo dessa conversa, né? Para onde o Centrão vai, normalmente é para onde fica a maioria. E essa negociação que o presidente Lula está fazendo com os partidos do Centrão, ela ainda não foi concluída. Então, a gente precisa esperar mais um pouco, talvez na votação dessas medidas provisórias, é que a gente tenha o primeiro sinal, o primeiro termômetro ali de qual é o tamanho da base e qual é o tamanho da oposição. Isso hoje ainda é um enigma e essas negociações, Varini, ainda estão em andamento. Veja o noticiário dos últimos dias sobre a formação dos blocos parlamentares. Então, a ideia de que o presidente Lula tinha conseguido uma maioria durante ali o período de transição, quando ele distribuiu ministérios para o MDB, para o PSD, para o União Brasil, essa ideia está bastante questionável hoje. Né? Ninguém sabe ainda o tamanho dessa base e o tamanho dessa posição. A gente vai ter que esperar mais um pouco e vai ter que decifrar qual o jogo que o Arthur Lira está jogando, que nem sempre é a tarefa mais fácil para o analista político. A existência desse bloco, com 173 deputados, comandado pelo Arthur Lira, é uma notícia boa ou ruim para o governo? Olha, boa não pode ser, porque o Arthur Lira, ele é um herdeiro direto do Eduardo Cunha, nos métodos, na forma de fazer política e muitas vezes também nos objetivos. Então, quanto mais forte fica o Arthur Lira, maior o poder de barganha dele em relação ao governo. Isso era verdade do governo Bolsonaro, quando o Arthur Lira se tornou uma espécie de um primeiro-ministro, em muitos momentos mandava mais do que o próprio Bolsonaro, e isso é verdade de novo com o governo Lula. Com a diferença que o Lula não entregou graciosamente a articulação política para o Lira. Pelo contrário, ele está tentando formar uma alternativa, né? Está tentando governar sem entregar a chave do Palácio do Planalto para o presidente da Câmara. E aí isso está em disputa. Né? O que aconteceu na semana, poucas semanas atrás, no final de março, foi a formação de um bloco liderado ali por MDB e PSD com 142 deputados. E o governo tinha comemorado esse bloco com a ideia de que ele seria maior do que a influência do Arthur Lira. Então a formação desse novo bloco que você cita agora, que é liderado pelo PP, pela União Brasil, na verdade é uma reação do Lira e também uma demonstração de força. Ele mostra com esse novo bloco, esse super bloco, que ele de fato é o maior eleitor dentro da Câmara dos Deputados. Isso não pode ser boa notícia para o governo, porque isso significa que a faca que o Arthur Lira vai encostar no pescoço do presidente, ela é uma faca agora mais afiada. Ou seja, o presidente da Câmara está com mais poder de barganha para arrancar aquilo que ele deseja do governo federal. E se ele não arrancar, a gente pode ter certeza que ele vai retaliar o governo. Nas primeiras votações importantes, a gente vai ver a quantas que anda esse acordo. Tá tudo meio travado no Congresso, né? Com essa disputa entre Câmara e Senado sobre a tramitação das comissões. Quando é que o governo vai conseguir testar, de fato, o tamanho da sua base? Olha, ainda não. Na verdade, o que a gente está vivendo nesse início de ano é uma transição prolongada. Né? O governo Lula, ao contrário de governos anteriores, inclusive do próprio presidente, ele não teve aquela famosa lua de mel com o Congresso. Muito pelo contrário. É uma relação tumultuada, uma relação marcada aí pela incógnita, pelos estranhamentos desde o início. Então, o Lula, como eu falei, não tem ainda uma base parlamentar consolidada, não sabe com quantos votos pode contar, e por outro lado também a Câmara dos Deputados está adiando o momento desse teste. Então, questões que são muito importantes para o governo, que são vitais para a agenda do governo, como o arcabouço fiscal, como a votação da reforma tributária, essas questões estão sendo empurradas com a barriga. O governo não tem um prazo para quando isso vai ser votado. Em circunstâncias normais, um presidente que assume o poder, ele assume com muita força, assume com uma espécie de trégua do Congresso e consegue passar essas questões mais complicadas logo no primeiro semestre. Não está parecendo, até onde a vista alcança nesse momento, que vai ser o cenário de 2023. Veja, a gente já está na metade de abril, o presidente Lula vai voltar da viagem da China, depois vai emendar mais 2 viagens, então daí você já perdeu abril, possivelmente vai perder meados de maio, depois vem junho e o recesso. Então, a possibilidade desses temas mais espinhosos serem votados no primeiro semestre é cada vez mais remota.
e claro que um governo novo vai gastando seu capital político ao longo do tempo. Então, se o poder de influência dele é grande logo depois da posse, ele vai se diminuindo, porque vem as crises, vem os conflitos, vem os problemas, daqui a pouco tem eleição municipal, e aí mesmo que não se consegue aprovar nada de muito polêmico no Congresso. Bernardo Melo Franco, obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Muito obrigado e volte sempre ao ponto. Sempre que vocês chamarem, obrigado. Lauriberto Pompeu, bem-vindo ao Ponto. Queria começar te perguntando sobre esse bloco formado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem desde o PP, partido do Lira, outros partidos de centro, até partidos da base do governo, como o PSB. Afinal, esse bloco deve votar com o governo ou não? Deve haver dissidências? O que a gente pode esperar desse blocão? Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Felipe? Então, esse bloco, na verdade, é um assunto complexo para falar, né? Esse bloco formado tem partidos da base do governo, tem o PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria. O PSB também tem outros 2 ministérios. O PDT também está na base, também tem um ministro da Previdência, e eles estão nesse bloco. E ontem, né, na quarta-feira, na verdade, quando os partidos anunciaram a criação do bloco, eles deram um tom falando que vai ser um bloco que vai ajudar o governo, que vai trabalhar pelas pautas econômicas, mas na realidade é um bloco que é controlado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, pelos partidos que estão mais próximos dele, né? A gente tem aqui a União Brasil, que é um partido dividido, mas que é um partido que tem entrado em conflito com o governo por conta de cargos. A gente tem um PSDB, que é um partido que é contra o governo. Tem uma Cidadania, que apesar do presidente nacional, Roberto Freire, ser próximo na Câmara, é um partido mais distante do governo. Então, assim, não dá para dizer exatamente que é um partido governista, apesar de ter gente no PP, do próprio Lira, disposto a conversar. Mas não são partidos, assim, 100% da base. Essa casa é uma casa de muita conversa, de muita articulação, de muito entendimento. E eu fico, às vezes, me divertindo com as narrativas. Esse bloco que foi criado não é para fazer oposição ao governo, não é para fazer chantagem ao governo. Essas versões que são criadas e muitas vezes debatidas não ajudam nesse momento. A Câmara não tem criado qualquer dificuldade para o governo. As medidas provisórias, comissões mistas, o posicionamento da Câmara sempre foi de que não é o método adequado, mais produtivo, mais transparente, mais democrático. Mas a partir do momento que não há entendimento entre as duas casas para mudar a Constituição, as medidas provisórias pertinentes ao que a Constituição traz, Camila, que é relevantes, urgentes, importantes, prioritárias ou privativas do Poder Executivo, nós sentamos com o governo e fizemos um acordo para não ter nenhum prejuízo na reorganização política administrativa, no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família. Lauriberto, você está aí no Congresso só explicando pro ouvinte que às vezes vai ter um barulho de fundo, mas esse é jornalismo sendo feito. Quem acompanha o Ao Ponto sabe que sempre tem convidado fazendo jornalismo na hora. Agora, voltando pro assunto, tem um bloco também, por outro lado, com MDB, PSD e outros partidos menores. Esse sim deve ser mais governista, assim, com mais garantia? Sim, esse realmente tem uma proximidade maior com o governo, porque são de partidos que tem mais ministérios, né? Você vê que é o MDB e o PSD, juntos eles têm 6 ministérios importantes, como das cidades, tem o da agricultura e de energia. E também você vê que é um partido que não está sob a influência do presidente da Câmara, né? Então, dá para dizer assim, o próprio líder do bloco falou que dentro do bloco tem 70% de apoio do governo. Então, apesar de não ser um partido, por exemplo, não vai ser igual a bancada do PT, que vai dar quase 100% de apoio, mas é um partido realmente que tende a entregar mais votos porque tem mais cargos no governo. Ô Lauriberto, para que serve na prática esse negócio de bloco? Por que nesse momento os partidos estão se organizando nesses blocões? E qual o impacto disso na disputa por cargos, né, na mesa e nas comissões? Então, tem essa dinâmica dos blocos, na verdade tem essas duas lógicas, né? Normalmente eles formam um grupo para organizar a eleição. Foi o caso do Arthur Lira, né, que foi um bloco só com todos esses partidos. Depois da eleição, eles geralmente se separam para dividir relatoria, para organizar mesmo entre si
passos internos da Câmara, né? Uma questão mais interna do Legislativo, como relatoria de projeto, cadeira em comissão, presidência de comissão. É uma coisa para fortalecer, assim, por exemplo, partidos pequenos, como no caso do PSB e do PDT, optaram por entrar no bloco do Lira porque viram uma oportunidade de entrar nesse rodízio, tal, de entrar nesses cargos. Algo que ficaria mais difícil se eles ficassem isolados, se ficassem só eles dois, mais no Solidariedade, seria um bloco menor. Então é uma coisa para você dividir cargos na Câmara, mas acaba também formando um grupo interno dentro da Câmara, né? E tal. Essa dinâmica a gente vê que até reproduz um pouco a eleição do 2025, né? Para a sucessão do Lira. Tem esse bloco formado com PP e União Brasil e os outros partidos, que já tem o Amar Nascimento se movimentando para suceder o Lira, e no outro tem com Republicanos e o MDB. Os dois partidos também têm interesse nessa vaga, mas no curto prazo é mesmo para dividir os cargos. Você mencionou Republicanos e, além do PL, esses dois partidos não entraram no bloco. Essa é uma inflexão na posição do PP e do Lira? Então, sim, a gente vê que a dinâmica que acontecia até o governo Bolsonaro não deve acontecer agora, né? Porque o PL agora assumiu uma posição mais de direita, né? Filiou o Bolsonaro e tal, tá? Tem uma posição mais definida do que tinha antes. E o próprio líder, Walter Cortes, falou que não poderia fazer um bloco com o PP, tendo o PSD e PDT, partidos governistas, no mesmo bloco. Então, já isso causou esse racha. Agora, o racha do Republicanos com o PP foi mais uma questão mesmo pela sucessão do Lira, porque o Republicanos está, como eu disse, né, tem interesse em ter candidato. Marcos Pereira tentou ser candidato em 2021, não conseguiu apoio, agora pode estar se movimentando de novo para 2025. Já o Lira está com essa aproximação com a União Brasil, né? A entrada do Republicanos no bloco com o MDB foi uma reação a essa parceria que o PP e a União Brasil estão fazendo já. A partir de agora, os trabalhos na Câmara devem deslanchar ou ainda está tudo travado? O que está pegando, hein, Lauriberto? Então, está muito dependente ainda da pauta do governo, né? Tem essa questão do arcabouço, a questão das MPs, teve um acordo que os temas prioritários do governo, ministérios, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, já começaram a andar, já tem comissão, presidente e relator definido. Agora realmente vai andar, mas ainda não naquele ritmo, né, esperado. As comissões ainda vão ter toda a etapa burocrática até chegar na Câmara. Essa questão dos blocos ainda não dá para dizer como é que vai estar a pauta do governo, assim, não vai ter uma pauta da Câmara específica ainda para ser analisada, vai ficar dependendo dessas MPs do governo e do arcabouço fiscal, praticamente. Da reforma tributária também, de certa forma, esse primeiro momento. Lauriberto, a gente ouviu agora o Bernardo falar sobre esses dias um tanto quanto movimentados nas comissões, com brigas públicas, com bate-boca, com convocação de ministros em comissões. Essa deve ser a tônica dessa legislatura e até que ponto o presidente Arthur Lira está preocupado com isso? Então, o que tem acontecido é que o presidente da Câmara não tem interferido, né, nesses assuntos. Sim, a gente vê que não tem muito projeto da Câmara, né? Tem o PL das fake news, que é uma iniciativa que o Lira embarcou e tal, mas assim, enquanto isso o plenário não está, nem as próprias comissões estão fazendo um trabalho tão relevante. Mas a gente vê que só pelo fato o PL ter conseguido emplacar a Bia Kicis na comissão de fiscalização, né, que é uma comissão tradicionalmente chama ministros, foi um indicativo assim, de que a articulação do governo tem falhado nessa questão de convocação, porque a gente está no começo da legislatura e já vários ministros participaram e tal, mas ao mesmo tempo, enfim, os ministros também têm conseguido rebater, mas o presidente da Câmara não tem interferido, até na questão do Flávio Dino, né, que ele interrompeu essa semana uma sessão por conta enfim, começou um bate-boca e tal, e cancelou no comecinho da sessão. O presidente da Câmara se recusou a comentar, vários colegas meus e eu também, a gente tentou questionar, ninguém falou sobre o assunto, não teve uma posição oficial, então o presidente da Câmara está afastado
em relação a isso, né? Teve aquele episódio do deputado Júlio Zanata também, que acabou rendendo uma acusação, né, contra o deputado do PCdoB e tal, mas isso não está sendo tratado publicamente pelo presidente da Câmara, né? Isso está realmente ocorrendo até porque no plenário está faltando esses projetos. A gente vê que nenhuma pauta assim, por enquanto, Lira promete pautar das fake news, né? Mas a gente vê que o plenário e as comissões não estão discutindo projetos assim tão relevantes hoje. Acaba que descamba para esses espetáculos, digamos assim. Lauriberto Pompeu, muito obrigado. Bem-vindo ao Ponto, como o Carol falou, e volte sempre. Obrigada, Lauriberto. Um abraço. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.